Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Primeira ronda rápida pelos mídia. Quem quer começar? Posso começar eu? Eduardo É uma Oliveira e notícia Silva. há pouco, nós hoje estamos quinta-feira. O prémio Sakharov foi atribuído a Edmundo Gonçalves e a Maria Corina Machado, que foram as oposicionistas na Venezuela. Eu fiquei muito satisfeito, imagino que o PCP também, porque tinha escrito o seguinte há uns dias, depois das eleições: as presidenciais na República Bolivariana da Venezuela constituíram uma importante jornada democrática em que participaram milhões de venezuelanos e cujos resultados reafirmaram o apoio popular ao processo bolivariano, o que assume um tão maior significado quanto este é expresso num contexto de décadas de resistência perante as sucessivas operações de ingerência e desestabilização promovidas pelos Estados Unidos, a União Europeia contra a Venezuela. Foi muito bonito. Eu tenho um prémio também. António Costa foi galardoado com o prémio Houphouët-Boigny devido à sua, e vou citar, perseverança no compromisso com a paz e também pela defesa do diálogo e do multilateralismo. O prémio já foi atribuído ao Nelson Mandela e à Merkel, com exceção de uma local do Expresso, na edição de sexta-feira passada. Não vi ou ouvi referências ao galardão com que a Unesco distinguiu o atual presidente do Conselho Europeu. Uma injustiça. Ou o presidente, ou o prémio não é assim tão importante, ou Costa está longe, mora longe. A popularidade já foi melhor. Já teve melhores dias, exatamente. Bem, isto pode acontecer a todos, mas eu gostava de referir aqui uma notícia que há dias o público deu, que tinha até algum impacto, e uma notícia de primeira página, que o PS teria como Fernando Araújo como candidato para o Porto, só que o que é que acontece? É que o PS exige um direito de resposta, porque afinal não convidou, segundo o PS, claro, não convidou coisa nenhuma o Dr. Fernando Araújo e, portanto, exigiu, e assim o público fez, o público de segunda-feira, dia 21 de outubro, assim fez, portanto, o desmentido desta notícia. É evidente que isto pode acontecer a qualquer um, naturalmente já aconteceu a todos nós também, damos alguma notícia que temos sido enganados com fontes, não é? Mas, como são situações que cada vez estão a acontecer com mais frequência, não estou a dizer que é no público, estou a dizer no geral, naturalmente um bocadinho mais de cuidado e, sobretudo, tentar ouvir as duas partes, naturalmente era capaz de ser interessante. Antigamente usava-se isso. Antes havia, mas agora não sei se há muito. Luís Marques. Bom, hoje, como o Eduardo disse, é quinta-feira e de manhã, como faço habitualmente, fui comprar os jornais muito cedo e com o Sr. Armando, que é quem me vende os jornais, estamos a comentar uma fotografia do Marco Paulo numa revista, penso que a Nova Gente, uma dessas revistas da sociedade, e da doença e das dificuldades que ele está a passar. E este não, quando entra no carro e a primeira notícia que eu vi na Antena 1 foi Marco Paulo morreu. Enfim, é uma coincidência um bocado trágica esta sequência, mas o que me traz aqui esta nota é a tristeza da morte do Marco Paulo, um grande artista que marcou gerações e um homem bom, com alguma irritação que me deu o facto de o apresentador que estava a dar a notícia dizer que o Marco Paulo morreu de doença prolongada. É um pouco irritante que ainda se use esta velha bengala que tínhamos para falar de cancro, mas toda a gente sabe, portanto, que o Marco Paulo padecia de cancro. Aliás, isso depois foi corrigido, passado mais à frente, num outro espaço, foi referido isto, mas, enfim, os nossos amigos da Antena 1, portanto, convém que, quando falarem, portanto, de doenças prolongadas, acabem, deixarem de falar e acabar. É um estigma que... Ainda me lembro do tempo em que se dizia uma doença má, Uma como doença se houvesse má. doenças boas. Exatamente. Bom, 3 noites consecutivas de tumultos violentos na Grande Lisboa, desde segunda-feira, na sequência da morte de um cidadão em resultado de excesso de legítima defesa,
de um jovem agente da PSP, para usar a expressão da comunicação da PSP. É uma forma, diria eu, curiosa de caracterizar o uso desproporcionado da força, excesso de legítima defesa. Mas é uma figura que existe, de facto. Autocarros e automóveis incendiados, tambores do lixo incinerados, tiros e coquetéis Molotov, 2 polícias feridos, 2 detidos, bairros sitiados, a violência que começou... Um motorista mal. Um motorista mal, gravemente ferido. A violência que começou com a ação policial na Cova da Moura e que alastrou ao bairro do Zambujal, ao bairro da Portela em Carnaxide, Sintra, Loures, Odivelas e já galgou o rio até à margem esquerda. E mais o que se verá agora. E mais o que se verá. A polícia continuava e continua com todos os efetivos. Ainda há pouco havia a notícia de que o governo mobilizou todos os efetivos da polícia para restabelecer a ordem pública. E vi uma declaração que me produziu alguma perplexidade. Isaltino Moraes dizer, mostrar, num recado para as televisões, mostrar violência promove a violência. E se calhar podíamos começar por aí, antes de qualquer outra coisa. Posso? Sim. Enfim, não sei se vocês todos assistiram, viram o Isaltino Moraes. Eu acho que ele teve a coragem e a hombridade de aparecer num momento e de apelar sem dúvida, à calma. Não é essa a questão. Não, pois, está bem, mas foi o único dirigente que apareceu. Mas o que é que as televisões fazem, Eduardo? Não mostram? Não, mas isso não está em causa. Eu penso que há 2 pontos. Por um lado, as televisões têm evidentemente que estar no ar perante aqueles acontecimentos, isso não há dúvida. Também têm a obrigação de perceber o contexto em que as coisas estão a acontecer. E eu, sinceramente, acho que a cobertura televisiva foi uma cobertura, digamos, rigorosa, honesta do ponto de vista profissional, e não vi ali nenhum excesso, e tirando naquele momento de, digamos, um bate-boca entre o Presidente da Câmara e alguns jornalistas, eu penso que houve ali alguma exaltação de parte a parte, mas a realidade é que a cobertura foi uma cobertura perfeitamente, não foi incendiária. A cobertura jornalística foi aquela que se adaptava, embora eu tenha ouvido, por exemplo, numa televisão, e como não me lembro exatamente qual é, o polícia assassinou fulano. Isso eu ouvi, e portanto também aí, mas enfim, há deslatos que às vezes as pessoas têm e todos nós temos, não é? Bem, não concordo completamente com o Eduardo. Acho que a cobertura em geral foi boa não, mas eu também a abordagem tem sido correta, tanto do ponto de vista do comentário, tanto da forma como dos especialistas que têm sido convidados, em geral, têm sido ponderados, tem havido um bom enquadramento, claro, com exceções, isso há sempre, naturalmente. E as televisões têm acompanhado bem, feito uma boa... Mas tem havido alguns excessos, e esses excessos têm que ser também referidos. Fazer diretos em zonas que se sabe que estão sujeitos a ataques, como aconteceu no caso da CNN, no caso da SIC, é exagerar, ou seja, é expor-se a uma situação tanto que acaba por revelar uma componente de agressividade que não existia se eles não estivessem lá. Portanto, e aumenta, desfoca um bocadinho e agrava, não é, a imagem que se passa da violência existente no terreno. Luís, mas isso é novo. Mas eu não tenho nada contra os diretos. Os diretos têm que ser feitos, como é evidente. Mas, nestas circunstâncias, fazer um direto numa zona que está particularmente exposta no interior do bairro tem que ser ponderada. Luís, mas isso é novo. A reação contra os jornalistas é novo. Não, já houve. Já houve várias vezes. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Agora, quando tu tens uma situação em que há este surto de violência, e depois vais fazer diretos para o sítio onde a violência está a ocorrer, quase no interior do bairro, é evidente que estás a expor que leves com um coquetel em cima, com um petardo em cima, e de repente tens diretos em que os jornalistas estão no meio de petardos. O jornalista não tem que atrair a notícia, não é? Tem que dar a notícia, mas não tem que atrair a notícia. E houve alguns diretos que estiveram ali, para mim, ultrapassaram aquilo que eu acho que é aceitável.
pode fazer um direto mostrando a realidade sem estar exposto a que o direto se transforme ele próprio numa notícia. E isso devia ter sido salvaguardado. O Luís Marinho e eu, desculpa acaso- só, Luís, nós passámos por situações na Lusa em que os fotojornalistas muitas vezes foram agredidos porque há uma questão de proximidade, sobretudo isso passa-se com os câmaras e com os, Mas isso está bem. os fotojornalistas Isso, que têm que estar, fotofotografia quanto mais perto do incidente, eu concordo aí. Mas num direto de televisão não tens, Pode fazer na rua ao lado, pode fazer na rua ao lado, sim. Eu não sei se concordo totalmente com o Luís Marques. Eu acho que as televisões... Eu percebo o ponto, mas acho que nós estamos a lidar... O problema é que temos que chamar as coisas pelos nomes, não é? Nós tivemos uma situação que provocou, obviamente, um grande alarme dentro de um determinado bairro, mas é um bairro que foi completamente tomado por um grupo de bandidos. E temos que dizer as coisas claramente, não é? Não ficou claro que eles estivessem a ser agredidos pelos bandidos. Não, desculpa. Estavam a ser atacados por pedras e por não sei quantos. Não era. E mais, Luís, e pessoas a gritar, e pessoas a gritar, saiam daqui, deixem-nos em paz. Ouviste a declaração não é claro que fossem indivíduos nos gangues. Ouviste a declaração Não, àquela hora da não jornalista da TVI Pois. que ia sendo agredida, que ameaçaram com uma faca dentro do carro. Não, isso é outra O que ela coisa, conta é verdade. é exatamente que era um grupo organizado que a ameaçou de faca e foi um indivíduo desse grupo, mas um bocadinho mais, felizmente, mais tranquilo, mais tranquilo. que a ajudou a sair pelo outro lado da porta, porque senão podia ter sido esfaqueada ali. Portanto, nós temos que... É evidente que isto é um risco que os jornalistas correm, como quando vão para situações de guerra, e infelizmente é assim, não é? Há situações em que se corre riscos. Nas não é? situações de guerra, isso não acontece. Porque os jornalistas, quando vão para situações de guerra, são acompanhados, portanto, pelas forças militares. Agora? Não, sempre foram, praticamente. Sempre foram. Normalmente em geral. em geral é, mas também há os que andam à solta, não é? Não, está bem, Portanto, é evidente. Está bem, mas nós estamos a falar disso. Sim, Estamos a falar de um freelancer. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de coisas organizadas, não é? De operações organizadas. Agora, há um ponto nisto que é, nós não podemos confundir a população geral com os gangues e os bandos, não é? Pois é, Sim, mas eu penso que esse gostava é o de ponto. recuperar o Luís, porque o Luís estava a pôr a questão num ponto que era o dos bandos organizados, não é? Porque tu tens um incidente num bairro e às tantas deflagram uma série de ações em outros bairros que não têm nada a ver com aquele bairro. Exatamente. Portanto, há ali uma relação clara de organização. Obviamente, eu pessoalmente não tenho dados para estar a analisar a situação, que foi a culpa de quem, não sabemos ainda, está a decorrer inquérito, logo saberemos se houve de facto excesso Há uma coisa que parece que é verdade, não havia faca nenhuma. Pois, não é? parece que finalmente já se... Vamos sabendo aos poucos, enfim, a situação que se viveu. Essa é uma situação... Mesmo isso não se sabe bem. E mesmo assim não sabemos bem. Mas eu gostava de chamar a atenção para uma situação que já dura há não sei quantos anos, que é o seguinte, que é a questão do equipamento da polícia. Ora bem, há quantos anos é que existem, por exemplo, os chamados tasers? Não é? Que é um equipamento que pode fazer face a uma situação destas, seria a situação mais normal, portanto o indivíduo que se faz... Pode Vamos neutralizar imaginar o que o opositor, indivíduo não é? se fez à Sim. polícia, vamos imaginar, não é? Que ele se fez à polícia e um taser acalma nitidamente a pessoa e não a Seria mata. bastante, sim, Primeira sim. coisa, acalma bastante. E a segunda questão é a questão das bodycams. Quer dizer, há não sei quanto tempo que por aspectos Desde burocráticos, 2018 está aberto exatamente, concurso. que andamos aqui a brincar às bodycams. E, portanto, se numa situação destas, o poder político, o poder burocrático, aquilo que nós quisermos chamar, o Estado, não consegue resolver as questões mais prementes, isto é, equipar a polícia com meios que evitem, numa boa parte dos casos, estas situações, não é? Porque se a polícia fosse equipada com tasers, o normal seria que o indivíduo que tenta atacar um polícia, obviamente sem estar armado, que foi o caso, ou que não estiver armado com uma arma de fogo, pode ser completamente dominado com um taser, sem nenhuma dificuldade. Estamos fartos de ver isto nos filmes. Especulação, não é? Não é especulação, Luís, desculpa. Podia não ter acontecido, não sabes, não é? Está bem, ok, Depende da descarga. mas naturalmente não teria levado 2 tiros. Quer dizer, naturalmente Sim. o polícia não teria puxado eventualmente a única defesa que tinha na altura, que é uma arma de fogo. Penso que isto é claro. E depois a situação teria sido percebida imediatamente se houvesse bodycams. O que é estranho é como é que Não se manda para um polícia com 25 anos, aparentemente recém-formado, para uma zona daquelas. Isso é Há outra um questão. ponto. a formação Não, a questão é polícia, essa. Não, a questão, etc. Luís, há aqui Percebes? uma questão. Portanto, isso, tu estás a dizer, podes ter toda a razão e não tenho dúvidas nenhumas que é esse o problema. Mas
há aqui uma conclusão que temos de tirar, independentemente, portanto, dos equipamentos. As forças de segurança não estavam preparadas para esta situação. Porque se estivessem preparadas para esta situação, não estávamos há 3 noites com este problema. São todos os dias não é? surpreendidos. Ainda ontem a polícia montou uma operação que se viu na televisão, não é? Aliás, foi acompanhada pelas televisões. E isso deve ter sido... Ontem à noite, com as viu-se nas televisões a polícia a sair, pronto, ou seja, montou-se uma operação de que a polícia está a reagir, não é? A polícia montou essa operação com as televisões, porque via-se os carros da polícia a sair das garagens. Portanto, alguém lá pôs a câmara, alguém disse, olha, que nós vamos sair. Portanto, e lá saíram, para passar a imagem para o país de que finalmente a polícia estava a tomar conta da situação. A verdade é que não tomou. Não, a verdade é que tivemos mais uma noite em que foram incendiados não sei quantos autocarros. Mas não foi naquele bairro. Não, também foi foram Santo António dos Cavaleiros. Mas isso significa situação em que mas esse é que é o problema. Isso é que é o problema. Ou seja, a polícia anda atrás do acontecimento, ou seja, não controla os acontecimentos. Não antecipa qualquer... Não antecipa isto apanhou totalmente desprevenido. Isso é grave. Há aqui o que, aliás, o que é ainda mais extraordinário. Porque, segundo o relatório anual de segurança interna 2023, todos os dados já lá estavam. Já vamos ao relatório se vocês quiserem. Há 3 pontos que eu queria destacar aqui. Primeiro, a pessoa interpelada não era uma flor de estufa, quer dizer, portanto, às 6 da manhã, as circunstâncias em que aquilo acontece, a perseguição e a interseção parece-me normal. Não sabe se foi assim. Não, sabemos que foi uma interseção, não sabemos se houve facas e tal, uma interseção, eu já estou farto de ser mandado parado na estrada e não fujo, não é? Enfim, depois há outra coisa... Também não levas um tiro, em princípio não levas um tiro por causa disso, também, não é? Era bom. Mas, quer dizer, mas uma pessoa sai do carro ou não, mas qualquer coisa ali aconteceu que também faz com que a polícia reaja de uma determinada maneira eventualmente excessiva. Para além disso, até poderíamos discutir isso, mas não dá tempo, sobre a natureza do recrutamento policial, que é hoje completamente diferente em termos de preparação cívica daquilo que era há 10 anos ou há 15. E isso, quando quiserem, a gente pode conversar sobre isso. Também, a propósito das bodycam, no outro dia, o Miguel Morgado, ilustre professor e do PSD, dizia na SIC que as bodycams até poderiam inibir os polícias de um determinado comportamento. Portanto, quer dizer, a certa altura também já não se percebe se é bom, se é mau, porque há sempre um argumento contra qualquer coisa. Mas há uma coisa que eu gostei de ouvir, porque a criatura falou, é diferente da anterior. O Procurador-Geral da República fez uma declaração nesta quinta-feira, muito serena, a dizer que iam investigar rapidamente, abordou alguns aspectos da situação e isso, para mim, acho que é um salto qualitativo que era o esperado, digamos, da parte dele. Isso não resolve o problema da segurança. Não, está bem, mas ao menos temos um procurador que fala. Nós queremos a garantia das forças de segurança para que conseguem controlar a situação. Isso é que é importante. Bom, e aparentemente ainda não temos, não é? Do ponto de vista da comunicação. Até há quem ache que eles são racistas. O Bloco de Esquerda ainda acha que a polícia é quase que uma entidade racista que persegue as pessoas, não é? E depois do outro lado vem o Chega que diz aquelas tonteiras ao contrário. Não é? Claro. Do ponto de vista da comunicação, quer a PSP, com a história da incompatibilidade entre o auto de notícia e aquilo que supostamente os agentes disseram à Polícia Judiciária, os 2 agentes que estiveram envolvidos no episódio, quer do ponto de vista da comunicação do Governo, a coisa não anda bem, não tem andado bem, não é? Luís Marques? Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho. Já se infere da minha opinião que realmente o governo, quer dizer, o poder, quando eu digo governo, digo as forças de segurança, foi claramente apanhado desprevenido, isso é evidente, mas ninguém pode prever uma situação destas, embora deva dizer-se que o Primeiro-Ministro, no final do Congresso, um dos 7 pontos, portanto, que anunciou ao país, um deles foi precisamente o reforço da segurança. Portanto, isso obviamente
mostra que havia alguma preocupação relativamente a esta matéria, coisa, aliás, que já vinha de trás no seguimento já referido relatório anual de segurança interna de 2023, que claramente reconhecia um aumento da criminalidade e da violência, um aumento dos gangues, que é o que nós estamos agora a ver. Isto estava lá, já estava tudo no relatório de 2023 e já tinham sido anunciadas medidas lá atrás, até antes deste governo. E o Primeiro-Ministro reconheceu. Agora, a verdade é que uma coisa é reconhecer, outra coisa é estar pronto para atuar. E aparentemente ninguém estava pronto para atuar. O governo, até do ponto de vista comunicacional, veio um bocadinho a reboque. Só agora, portanto, é que aparentemente retomou a iniciativa com a reunião de hoje, quinta-feira, com os autarcas, portanto, da região metropolitana de Lisboa, que não sabemos ainda o resultado à hora que estamos aqui a falar. Bom, mas foi uma situação preocupante, porque pode ser aqui o início de uma situação de conflitualidade nesta zona metropolitana, de consequências um pouco imprevisíveis. Esperemos que isto não caminhe para outras situações que existem por essa Europa fora, que são más. A comunicação dos grupos é mais eficaz dos próprios grupos dos bairros? Eu acho que é muito mais eficaz, não é? Porque, quer dizer, e aí os resultados, infelizmente, estão à vista e, atenção, às ameaças que estão a ser feitas para trazer os conflitos para o centro da cidade de Lisboa, não é? Nós temos uma série de indivíduos, rapazes, raparigas e o que for, que o que estão a incitar é exatamente isso. Vamos, mas é levar a confusão para o centro da cidade e tal. Portanto, é evidente que são pessoas, espero eu, que já estejam identificadas e eventualmente até detidas, não sei. O que eu sei, por exemplo, é que os primeiros indivíduos que foram detidos já estão cá fora, portanto, com termo de identidade e residência, com apresentação semanal e com proibição de usar isqueiro. Portanto, desculpem lá para essa andota, mas isto é verdade. E não sei agora estes últimos que foram detidos esta noite, se também saem amanhã. E caixas de fósforo também foram E caixas não de fósforos. sei, só ouvi falar de isqueiros, mas naturalmente as caixas de fósforo são permitidas. Também praticamente já nem há, já é difícil. É difícil Nos supermercados encontrar. compras. Eu não compro. Ainda bem. Portanto, o que acontece é digamos que há aqui uma grande desproporção do ponto de vista até legal, do ponto de vista da atuação. Não, o problema não é só a polícia, porque eu acho que depois tudo isto desmotiva os próprios agentes policiais, isto é, os indivíduos que andaram ali a arriscar a própria vida para apanhar meia dúzia de bandidos que andavam a fazer, a queimar caixotes de lixo, a queimar autocarros, a ferir pessoas, como aconteceu esta madrugada, com um desgraçado motorista a fazer o seu trabalho, está a correr risco de vida no hospital porque foi queimado, não é? Portanto, são estas pessoas, muitas delas pessoas simples, não é? Que muitas delas até vivem naquele bairro ou noutro bairro qualquer, e que são as que acabam por ser mais prejudicadas, não é? E depois, com um esforço que nós sabemos, não é? Como é evidente, e com o risco que a polícia corre para apanhar determinados indivíduos, que depois são identificados e, vão lá para casa e venham cá de vez em quando apresentar-se. Mas com proibição de usar isqueiro. Isto porquê? Porque existe na Assembleia da República já há um tempo uma proposta para aumentar as penas em relação a este tipo de ações, que lá está adormecida, tranquila. Portanto, quer dizer, quando nós olhamos para isto, olhamos para o equipamento das polícias que está adormecido há não sei quantos anos, diplomas legais que estão adormecidos na Assembleia há não sei quanto tempo. E depois não vamos certamente estar à espera que as coisas corram bem, porque não podem correr bem. Nada disto é novo, porque em 2005 houve um polícia, o Irineu, que foi morto com 22 tiros exatamente nesse mesmo bairro. Portanto, acontecem estas coisas. Não é o primeiro, acho que já morreram lá 3. Houve uma altura em que se tentou introduzir a figura do mediador dentro destes bairros, também, entretanto, parece que desapareceu. O que aconteceu agora podia ter acontecido no ano passado ou há 2 anos. Quer dizer, há aqui... E por outro lado, também
ao contrário do que algumas forças políticas tendem a fazer, não é propriamente um problema de imigração, é um problema de integração. Porque se desse, por exemplo, noutra zona de Lisboa, ali na Almirante Reis, podia-se olhar para isto de outra maneira. Aqui não há um problema nem de religiosidade, não há um confronto cultural assim tão grande, são efetivamente confrontos que têm a ver com a falta de integração, de capacidade social portanto, tender a misturar tudo é um mau sinal, não é? Bom, uma coisa que é óbvia é que isto Luís Marques. é um território, um excelente território para o Chega, né? Que aproveitou numa fase em que estava claramente em crise, em baixa, portanto, sob todos os pontos de vista. Isto para ele, portanto, isto é, portanto, enfim, o melhor que lhes podia ter acontecido. Do ponto de vista comunicacional, para além dos, enfim, o que se tem ouvido o Chega, portanto, é de arrepiar os cabelos, mas depois, enfim, a extrema-esquerda também, há um bocado estava a ouvir, portanto, o PC, portanto, enfim, é inqualificável, mas para além de algumas hesitações que tive na comunicação do governo, portanto, enfim, de algum atraso que houve na resposta, também a resposta do Partido Socialista também é um bocado estranha, não é? Porque ainda ontem, quarta-feira, o Pedro Nuno Santos dá uma entrevista em que critica, portanto, o governo por colocar uma excessiva ênfase na repressão. Mas estava à espera de quê? Quer dizer, não pode haver hesitação, não é? Do ponto de vista político, não pode haver hesitação perante o crime, não é? Aliás, não há liberdade sem segurança, não há liberdade, e portanto não vale a pena estarmos com isso, com um partido, que é um partido, portanto, de governo, que tem um discurso, portanto, hesitante relativamente a esta questão. Enfim, tem que repensar um bocadinho a forma como aborda, portanto, esta temática, que é uma temática sobre a qual não pode haver hesitações. E já agora que estão a falar de discurso, eu gostava de realçar o discurso de Rui Tavares, sim, que é o líder do LIVRE, que fez um discurso que, da minha perspectiva, absolutamente impecável. Não é? Que obviamente faz a crítica que tem a fazer, mas realça o papel das forças de segurança, etc, etc. Portanto, não tem nada a ver com os discursos do Bloco de Esquerda, até com uma parte do discurso do próprio Partido Socialista, não é? É um discurso muito mais equilibrado, muito mais adulto, chamemos-lhe assim, do ponto de vista político, do que outros discursos que nós ouvimos por aqui, perfeitamente disparatados, uma boa parte deles. Muito bem, vamos ver o que é que nos reservam as próximas noites, aqui na área da Grande Lisboa. Esperemos que a ordem seja restabelecida. A novela do orçamento do Estado terminou com um extraordinário anúncio de Pedro Nuno Santos, de que o PS se absterá na votação na Generalidade e, para não haver dúvidas, na votação final global. E avisou que não vai discutir nada na especialidade. As reuniões secretas continuarão, certamente, digo eu, como tem sido largamente divulgado pelos mídias, de resto. O espetáculo deplorável sobre o número de reuniões, o que se disse nas reuniões, vai continuar, ou como disse o António Capucho ao público, acabou-se a brincadeira? Já tinha acabado, não é? De alguma maneira. Quando o Primeiro-Ministro tinha dito que não tinha mais nada para negociar, acabou com essa parte, não é? Da negociação. Sobre o facto em si, como oferece dizer, é que pela primeira vez o Pedro Nuno Santos andou bem neste processo, não é? Portanto, ou seja, durou um bocadito, mas... Sim, foi a primeira vez, não é? Portanto, levou foi tempo demais. Teve bem, decidiu bem, era o que eu tinha dito desde o início, portanto, enfim, já ganhei pelo menos 2 apostas, portanto, aliás, presentes até algumas, penso que se lembrem, espero que se lembrem disso. Sempre pensei que era este o desfecho, por uma razão muito simples, não havia condições para ser de outra maneira. Portanto, seria o partido, portanto, que provocasse eleições ou provocasse uma crise política seria penalizado no ato eleitoral se houvesse, portanto, só uma atitude suicidária é que podia levar a isso. E prevaleceu o bom senso e foi bem, e ele teve bem do ponto de vista comunicacional. O que é curioso é que na comunicação foi estranha, que é uma pequena nuance, portanto, a nossa conversa, é que ele começa dois o discurso, dois terços a dizer, basicamente, mais
O que é curioso é que houve duas televisões, a CNN e não sei se a RTP ou assim, uma delas, que anunciaram, portanto, que o PS ia votar contra. Ia votar contra. Porque o início, o PS, exatamente. o início começa de uma forma. Eu próprio estava a comentar isso com um amigo meu ao telefone, diz: olha, bem, ele vai votar contra. O PS vai votar contra. E de repente vejo, não sei se era a CNN, dizer: o PS vai votar contra, portanto, o orçamento. E depois disseram que também outra televisão. Na realidade, parecia isso, não é? Mas, enfim, depois acabou por não ser. Não sei se foi propositado a construção do discurso nesses termos, se não. Se foi, enfim, é um exercício um bocado masoquista, mas a decisão foi boa, foi oportuna e salvou um bocadinho a face do PS numa altura crítica para a imagem do próprio Pedro Nuno Santos, que espero tenha consolidado o seu poder dentro do partido com esta decisão. Afinal, o Salazar estava enganado. Na política, o que parece não é. Não, neste caso o que parece é, de facto. Não, parecia. Não. Sim, no Parecia, discurso. E de resto agora não se vai passar mais nada. Agora é aquela É o tricô habitual, sim, o tricô habitual. Eu acho que essa parte do discurso era para dentro do PS, sobretudo para aquela ala de esquerda, Alexandrista. que anda ali à volta dele. E que ele quis, portanto, contentar um bocadinho, vou dizer mal disto tudo, mas no fim. Mas, pelos vistos, aquilo foi aprovado por unanimidade. Portanto, está certo, completamente. Eu não posso deixar de registrar, neste caso do orçamento, o momento da entrega. Não sei se vocês viram, mas eu vi em direto as televisões, a entrega do orçamento. Documento, não vi. A entrega do orçamento foi uma coisa verdadeiramente extraordinária. Não. As televisões relataram a entrega, desde a saída do carro do Ministério das Finanças até à Assembleia da República. Não é? E fizeram com vários pontos de reportagem. Parecia a Seleção Nacional. Parecia o autocarro da Seleção Nacional. Não puseram motas atrás do ministro quando ele saiu de casa. Motas a olhar lá para dentro para ver se vê alguma coisa do orçamento. Enfim, uma coisa verdadeiramente extraordinária. Bom, das 7 medidas apresentadas no Congresso, e vamos para Braga, do Congresso do PSD em Braga, o que passou foi a revisão do programa da disciplina de cidadania. E das 7 medidas há medidas muito importantes, designadamente a questão da zona ribeirinha de Lisboa. Já não é novo, não, também. Sim, não é novo, mas pelo menos foi isso que passou. Não é a parte do aeroporto. Os outros dois já sabem. Mas há aqui, de facto, um equívoco na comunicação de Montenegro. Isto é, o meu ponto é, vai apresentar um plano de ação para os média e resolve passar a ideia dos auriculares e dos telefones e do jornalismo ofegante. Não há aqui um discursismo ofegante também por parte de Montenegro, não é? Não sei. Porque agora tem medidas até estruturantes, não é? Agora, algumas medidas são medidas Importantes. E a discussão que se segue a isto é a discussão da cidadania, das aulas de cidadania. Porque é um tema fraturante e, como tema fraturante, divide bem entre uma determinada esquerda radicalizada e uma direita radicalizada por causa das questões de género, e eu acho que ele, ao introduzir o assunto dentro de com alguma moderação, digamos, de centro-direita, vai buscar, digamos, algum proveito eleitoral, eventualmente, não é? A mim, a medida que mais me impressionou é aquela que nunca eu verei, penso eu, que é uma coisa qualquer que nasce ali no sítio do aeroporto, porque até que venha ao aeroporto de lá de Alcochete e que venha ali qualquer coisa e que se descontamine aquilo tudo, enfim, já terei, enfim, noutras paragens, não é? Será para os nossos netos. Exatamente. E agora, a levar a parte sul de Lisboa precisa, enfim, aquela zona que vai até ao Seixal, já tinha um plano, não é, Luís Marques? Já havia um plano. Havia até um grupo até de trabalho. Exatamente. E, portanto... uma empresa tem. Anyway, falta ali também uma ponte. Porque não se faz nada sem uma ponte do Barreiro Pachelas para resolver esse problema de circulação. Não podemos andar... Não, mas será a ponte do novo aeroporto, não? Sim, não sei onde é que ela vai ser colocada. Pronto. Mas então tem que ser rodoferroviário. Rodoferroviário. Havia também, como sabes, durante muito tempo, e ainda está em cima da mesa, a possibilidade de se construir um túnel, não?
Sim, sim. Portanto, sim. ligação entre as duas margens, na zona de Almada. Sim. Luís Marinho, há equívocos aqui na comunicação do Montenegro ou não? Não sei, eu acho que eu concordo com o que o Oliveira Silva disse. Esta questão da disciplina de cidadania é um bocadinho para atirar, acho que atirar ali um bocadinho para a direita, satisfaz ali uma ala direita que não queria. Isto só tem a ver, como o Eduardo disse muito bem, o grande ponto aqui são as questões de género. O resto é uma coisa perfeitamente pacífica. Os outros temas são perfeitamente pacíficos e até, penso eu, em muitos casos, úteis. Muito úteis até para discutir com os alunos e consciencializá-los para determinadas matérias. A questão de género é, de facto, um problema ideológico, sem dúvida, que divide muito, não só a extrema, não é só uma divisão esquerda-direita, é uma divisão mesmo da nossa sociedade. Pessoas que até nem se identificam, obviamente, com a extrema-direita, mas que sentem algum desconforto em relação a esta questão. E ver com a religião também, não é? E ver com a religião também, como é evidente. Agora, é um tema que vai ser, agora vamos ter aqui discussão sobre isto. Nunca mais acaba. E é o único momento em que há uma explosão no Congresso, não é? Mas é um tema de aqui, apoio claro. Há aqui uma questão de fundo, não é? Há aqui uma questão de fundo que, em vez de vermos só a árvore, se calhar devemos a floresta. O que é que está aqui em causa naquilo que me parece ser a estratégia, portanto, do Governo, e em particular do Luís Montenegro, porque isso cola com aquilo que está a acontecer noutros territórios, não é? Que é na Alemanha, nos Estados Unidos. O que é que está a acontecer nos Estados Unidos? Que o Partido Democrata, para tentar ganhar as eleições, aparentemente não vai conseguir, recuperou grande parte do discurso para tanta extrema-direita, não é? E do Trump em particular. Centrou muito o seu discurso nas questões da imigração, nas questões da segurança, em particular nestes dois pontos, pensando que poderia aí ter uma linguagem diferente e buscar para ter eleitorado do Partido Republicano, conservador. Aparentemente isso não está a acontecer. E na Alemanha o Partido, portanto, Social-Democrata está a fazer exatamente a mesma coisa, está a tomar medidas mais radicais do ponto de vista da imigração, portanto, que era suposto há uns anos atrás. Aparentemente a direita conservadora, ou a direita liberal, a direita tradicional, acha que tem que, para esvaziar a extrema-direita, tem que ir buscar os temas da extrema-direita, que a extrema-direita introduziu no discurso político. São as questões da identidade, como foi dito, as questões da segurança e as questões da imigração, depois também as questões dos rendimentos, enfim, mas essas são um pouco mais laterais, mas estas são centrais no discurso. O patriotismo, tanto a xenofobia, o nacionalismo também estão aqui presentes, mas enfim, vamos centrar agora para simplificar neste tripé. E efetivamente o Montenegro fez um discurso centrado nestas 7 medidas, a questão da identidade. Eu aqui não vou discutir, até porque não conheço bem as disciplinas de cidadania, portanto não tenho autoridade, não consigo ter opinião sobre o que é que lá está, mas percebo a discussão. Anunciou um reforço da segurança e anunciou medidas em relação à imigração. Aparentemente isto tudo retira, portanto, a agenda ao Chega. Eu, ao contrário de tudo o que tem sido dito em algumas televisões, por exemplo, Pedro Marcos Lopes acha que isto tudo é uma cedência à extrema-direita e que isto é a extrema-direita em si. Eu não considero isso. Acho que é positivo que um partido que se assume de centro-direita tenha um discurso sobre estes temas. Portanto, ou seja, estes temas não têm que ser uns temas tanto dominados pela extrema-direita. A questão da segurança, da identidade, das questões da identidade, as questões da imigração, podem ser, portanto, agendas, podem estar numa agenda de uma direita democrática, liberal, do centro. Exatamente, mas há quem diga que só o facto de se discutir isto já é aceder à extrema-direita. Eu não acho nada disso. Acho que é muito positivo que um governo de centro-direita tenha posições sobre isto e que consiga aí neutralizar o avanço da extrema-direita. Acho que é muito positivo. Uma palavra rápida, Eduardo, Luís Marcos e Luís Marinho, para o regresso de Leonor Beleza à vice-presidência do PSD. Ao PSD, à militância. Sobre o regresso dela, não tenho nada a dizer, será certamente uma pessoa muito competente para ocupar esse cargo. Temos a questão, que já trocámos ideias sobre isso, a questão do CGI, enfim, daquela coisa que se chama Conselho Geral. Eu chamo-lhe Conselho Geral Irrelevante, mas há quem diga que é independente, onde a Leonor Beleza tem um papel.
A mim, para ser sincero, como eu acho que aquilo não serve para nada, esse tal Conselho Geral, estar lá ali no Beleza a não estar, para mim é indiferente. Agora, do ponto de vista institucional, acho que às tantas é melhor sair, não é? Porque sendo vice-presidente do PSD e estar naquele Conselho, enfim. Eu, por acaso, vejo que, enfim, o que eu não percebo é o que é que a Leonor Beleza vai estar a fazer na Comissão Política como número 2 do PSD, se vai ter atividade política, se é uma antena do cavaquismo e do marcelismo, se vai ter uma atividade, enfim, regular, ou se está lá. Se ainda é candidata à presidência da República. Mas isso parece Ela que já não disse que não, pode, mas não é? sabe-se lá, Se ela já pode disse mudar. que não. Ela já disse que não. Já Não disse que percebo, nunca não sabe, percebi não. bem este Pois. regresso. Via na Presidente do Congresso, assim, uma coisa dessas e tal, mas ali confesso, estou cá para ver, se Deus quiser. Bom, deixa-me só dar uma Sim, Luís. Bom, passou uma semana, ela ainda não sabe que decisão é que vai tomar relativamente ao Conselho Geral Independente, mas é evidente que ela não pode acumular estas duas funções. As duas funções, Isso é é óbvio, não é? Seria impossível. Não sei porquê. Aquilo já é um não, eu compreendo, aquilo já é um Tudo é órgão, possível, não já é? é Mas, enfim, já é à um partida- órgão bastante desacreditado, ou com poucos créditos. Mas apesar de tudo é preciso salvaguardar algumas aparências, não é? Mas está lá o Dr. Aron. Exatamente. Bom, já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, Luís Marques. Bom, a foto do dia, a nível internacional, é a foto do António Guterres a cumprimentar o Putin. É preciso recordar que o presidente da Rússia é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Não pode sair da Rússia para países que pertençam ao TPI sob o risco de ser preso. Aconteceu, aliás, já mais que uma vez. Depois de tudo aquilo que o António Guterres já disse sobre o próprio Putin e sobre a guerra na Ucrânia, ter-se deslocado nestas circunstâncias em que o Zelensky acabou de apresentar um plano de paz à Rússia, é no mínimo comprometedor para a imagem do António Guterres, que se soma, aliás, ao facto de recentemente não ter tomado nenhuma posição sobre a morte do líder do Hamas, do Sinwar. Todos os líderes mundiais tomaram posição, ele não tomou, e isso aumenta o enigma que está presente na estratégia do secretário-geral das Nações Unidas. Bom, burros, camelos, com os militares é sempre a mesma. Alegadamente são mimos do Ministro dos Negócios Estrangeiros dirigidos aos militares presentes em Figueiredo na recepção ao avião da Força Aérea Portuguesa que foi a Beirute buscar cidadãos portugueses. Até a TVI revelar o episódio, mas acho que o Tal e Qual também, sim, tinha falado. O Tal e Qual foi o primeiro. Foi o primeiro, com imagens de Rangel a deixar o chefe de Estado-Maior e o comandante de Figo Maduro de mão estendida. Nada se sabia sobre um incidente de Figo Maduro. Marcelo, chefe supremo das Forças Armadas, que sabe tudo, não disse nada sobre o assunto. Também é verdade que recentemente não tem feito deslocações ao multibanco, nem tem ido comer um gelado. A peça da TVI explicava que a relia do ministro teria tido a ver com o local que lhe foi destinado para a recepção aos evacuados. Diz a investigação que os jornalistas e os assessores do ministro podiam ter acesso à placa para receber os refugiados junto ao avião. Então, e o ministro não podia? Porquê? O Mené é perigoso? Podia atentar contra a segurança do avião? Não se percebe. É um enigma que fica. Os assessores e o ministro. Isso me é permitido, isso já suscitou pelo menos 3. O antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas já falou, aquele general Isidro que aparece todos os dias também já falou, e também falou sobre isto, sobre o incidente, uma coisa de uma grande gravidade. Uma coisa sim, que era uma coisa grave. E o Pedro Nuno Santos Santos diz que tem que se esclarecer tudo, porque eu vi nessa entrevista. Então já pediram, já chamaram, ele pronto, foi chamado ao Parlamento. Uma coisa Extraordinária. fundamental. Faz uma comissão parlamentar. Faz uma comissão parlamentar. Vai ser chamado ao Parlamento. Vamos a isso. Avança uma comissão parlamentar. Quanto mais comissões, Como os tarzões. quanto mais comissões, Bora, Leões. melhor. Vamos a eles O tentar. meu enigma de Não hoje me falem em leões. só soube
Houve aqui um festival, ou não sei como é que se lhe pode chamar, coisa chamada Tribeca, que mete cinema, mete grandes vedetas de Hollywood, só vi coisas boas nos jornais normais, nas televisões, etc., a dizer o máximo. Mas depois, nas redes sociais, li um bocadinho o contrário. Pessoas que, ainda por cima, pagaram bilhete, acho que eram 130 euros. 90% das pessoas foram para lá de certeza que não pagaram, mas pronto, mas este desgraçado pagou, para se sentar em salas sem condições nenhumas. Eu vi as fotografias que foram publicadas, com umas cadeiras parece cadeiras de bar, todas ao mesmo nível. Portanto, as pessoas que estão cá atrás não conseguem, têm mais dificuldade a ver os filmes, e de facto, com aquele tipo de condições, a comunicação social estar completamente aliada desta situação, acho que é um bocadinho complicado. Eu percebo que as pessoas são convidadas e que são atiradas para outros locais, etc., mas naturalmente ter um bocadinho mais de atenção, que é para que é que serve este tal festival do Tribeca, que parece que ainda por cima, com grandes parangonas, já anunciaram que acho que para o ano vem outra vez, não é? Sim, para o ano há. Ainda bem. Ainda bem. Muito rapidamente, eu vou falar de uma coisa que tem vindo na comunicação social, mas nunca tinha visto tão sistematizada. Temos 36.600 dias de atraso no plano da ferrovia e temos agora entre 18 e 36 meses de atraso no plano de execução das novas linhas do metro. Portanto, somos um país extremamente organizado quanto aos atrasos. E a linha da Beira Alta está atrasada há 2 anos. E o custo? A linha da Beira Alta está atrasada há 2 anos. Está aqui dos está aí 36.600. Então, mas a da Beira Alta é que me interessa mais que agora. E o custo dos atrasos? Dividam lá 36.600 por 365 dias dá. Ui, pá, deixa-me... Como diria o outro, É só fazer as contas. Bom, termina aqui mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas crónicas da Idade Mídia, este domingo, ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.